Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Kendra Podcast, episódio número 5. E como sempre, ao meu lado, minha hoster, Tislaine Alcântara. Olá, Tislaine. Olá, pessoal. Tis, o convidado de hoje é muito especial. Sim. E o tema também é muito especial, principalmente nesse pós-pandemia. Qual é o tema de hoje, Tis? Hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde mental, o novo normal do ambiente das empresas. Acho que a pandemia evidenciou bastante a necessidade de tratar as pessoas, né, Tis? E acho que os empresários ainda não sabem como agir, não sabem a importância que dá, e por isso a gente organizou esse episódio do Kendra Podcast e trouxemos um especialista para análise comportamental, e ele vai falar um pouco sobre muita coisa aqui, principalmente síndrome de burnout, que é um assunto que está em voga. Muitos de vocês empresários já devem ter ouvido falar sobre isso e deve sofrer isso na sua empresa, mas sem mais delongas, antes de começar aqui, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso trabalho aqui no Kendra Podcast, principalmente a MPK Contabilidade, o escritório mais relevante do Norte-Nordeste de contabilidade. Você empresário que não tem uma contabilidade que entrega para você os números que fazem com que você tome as decisões corretas, você está perdendo dinheiro, você precisa vir para a MPK Contabilidade. O número de contato vai ficar aqui embaixo nas descrições. Temos a nossa parceira Parcad, escritório virtual. Aqui na Parcad você tem não somente o endereço fiscal e comercial, mas também aluguéis de sala de reunião, estacionamento, gerenciamento de correspondências, muita coisa em um só lugar. E para quem quer estar começando, né, Tícia? É muito importante. Além da Parcad, temos também a Digital, que é a agência de marketing digital, quem faz todo o nosso suporte aqui, inclusive o Márcio, é nosso operador de mesa. Obrigado, Márcio, mais uma vez aqui conosco. Então, se você quer colocar a sua empresa no digital, quer transformar e fazer com que sua empresa venda mais, se você precisa de assessoria de marketing digital, a Digital que também pode assessorar e vai estar aqui nas descrições também. Temos também a Valence Félix Advogados Associados. Tão importante quanto a assessoria contábil é a assessoria jurídica. E Valence Félix é um escritório empresarial focado nas empresas. E além disso, temos também a Dualtech Soluções e Tecnologia, a nossa empresa que cuida aqui do aporte tecnológico e técnico do pool de empresas da MPK. Se você é empresário e precisa de suporte em TI, principalmente agora por conta da LGPD, né, doutor, que é uma obrigação legal, você precisa de um suporte em TI e a Dualtech Soluções e Tecnologia está à disposição da sua empresa. Bom, sem mais delongas, Tis, apresenta o nosso convidado. Eu sei que a lista é longa, né? Ele é uma pessoa altamente qualificada, mas a gente vai deixar depois ele se apresentar pessoalmente para vocês. Então, Tis, apresenta o nosso convidado. Gente, eu vou falar um pouco sobre João Paulo, né? Ele é psicólogo. Vou falar um pouco sobre a especialidade dele. Ele é psicólogo pela UNIT, é terapeuta cognitivo, certificado pela FBTC, o doutor me corrija, né, se eu falar alguma coisa errada, e pela Beck Institute, dos Estados Unidos. Tem título de especialista em psicologia clínica pelo CFP e MBA em gestão de pessoas pela Unifax. E mestrado em psicologia pela UFES. É um pouco, né, de tantas credenciais que ele nos passou. E ele vai explicar mais um pouco para a gente qual a experiência dele nessa área da psicologia. Doutor, fique à vontade e obrigada pela presença. Bem-vindo, doutor João Paulo. Eu que agradeço. Obrigado, Flank. Obrigado, Tis. É um grande prazer estar aqui. Obrigado a quem está nos acompanhando nesse momento. É um privilégio grande trocar um pouco dessa experiência, né, a respeito da relação do trabalho, saúde mental e esses temas que são cada vez mais importantes hoje, né? Eu tenho um pouco de experiência, um pouco mais de 18 anos de experiência em psicologia do trabalho e também em psicologia clínica, onde eu concentrei a minha atuação em empresas públicas e privadas. E o foco da minha intervenção é especificamente esse tema que a gente está conversando hoje, e eu já agradeço o convite, né, e já fico aqui à disposição para todo tipo de necessidade que vocês tenham para a gente orientar as empresas e os trabalhadores a respeito desse tema que é tão importante e atual como é a saúde mental. Bom, para começar então, vamos logo ao que interessa, doutor. A pandemia foi avassaladora em todos os aspectos. A gente viu aí pessoas realmente que perderam suas vidas, mas não foi só esse o legado da pandemia, né? A gente precisou se adaptar a uma nova realidade, o que as pessoas chamam de novo normal, e as empresas foram afetadas de forma muito brutal, né? A saúde mental dos funcionários, dos colaboradores, né, foi alvo aí de estudos e análise de muitos profissionais, como o senhor, por exemplo,
Eu queria que o senhor falasse um pouco para os empresários que estão nos assistindo agora, ou gravado ou ao vivo, como é esse impacto, o que aconteceu durante a pandemia e o que a gente pode esperar do pós-pandemia nesse novo normal em relação aos cuidados da saúde mental. Isso, certo, Franklin. É uma pergunta muito interessante, porque talvez a gente não se depare com uma reflexão mais profunda a respeito de tudo o que aconteceu conosco, né? A gente escutou e assistiu na televisão, nas redes sociais, todo o impacto que gerou nas pessoas, essa mudança estrutural significativa na sociedade. Eu costumo avaliar, como de acordo com aquilo que tem sido publicado nos últimos anos, houveram 4 mudanças, 4 estágios significativos de mudança na relação do trabalho com as empresas, os trabalhadores e a forma de trabalhar. A primeira mudança foi o primeiro estágio foi aquele que houve a transição do trabalhador do trabalho convencional presencial para um esquema de teletrabalho, um trabalho remoto. Exatamente. Foi aquela fase em que se descobriu e se divulgou, né, a pandemia, e as empresas começaram a fechar lá em 2020. Então, todo mundo começou a se reorganizar e a se adaptar a uma nova forma de produzir, de trabalhar, de se reunir. As reuniões virtuais que geraram muitos pelo memes, Meet, né? Isso, pelo Meet. Tinha que se arrumar, né, para se ajeitar para a reunião. Mas só se arrumar daqui para cima, isso, né? Daqui para baixo não precisa arrumar. Nunca fiz isso. Exato. Então, houve uma necessidade de adaptação muito significativa, né? Depois houve um segundo estágio, que foi aquele em que as pessoas se estabeleceram nesse novo contexto. O que é se estabelecer? É organizar a vida pessoal e organizar o trabalho de maneira que eles, antes concorrentes, distribuição de tempo concorrente, passaram a ser algo que um fazia parte do outro. Então, você já não sabia dividir o que era pessoal do que era do trabalho. Não havia horário para encerrar o expediente, nem para iniciar o expediente, e ao mesmo tempo que você trabalhava, você também fazia as suas tarefas de casa, quem tem filho cuidava do filho, e aí surgem aqueles memes das pessoas, né, em várias situações curiosas, né, interessantes do dia a dia dessa confluência. E aí há um terceiro estágio, uma terceira fase, que é quando começa a reabrir o trabalho presencial e o retorno das pessoas, né? Quando as pessoas, então, passam a se readaptar para uma dinâmica que era exclusivamente online, para uma dinâmica que exigia um trabalho presencial, muitas vezes híbrido. Então, você tinha que se acostumar com uma demanda que não passou completamente para o presencial. Muitas reuniões ficaram virtuais, muitas atividades se concentraram com tecnologia virtuais e muitos encontros passaram a ser feitos presenciais também. Então, essa adaptação foi um estágio muito custoso do ponto de vista de readaptação. O quarto estágio, que é o momento que a gente está vivendo hoje, é aquele em que nós estamos habituados ao trabalho presencial. Grande parte das pessoas, né, nas empresas, principalmente no Brasil, já se readaptaram ao novo processo que envolve estar no presencial, mas agora com toda essa incorporação tecnológica associado ao ambiente presencial. Então, existe uma maior frequência das atividades presenciais, mas elas estão incorporadas com dinâmicas tecnológicas. Então, tudo isso envolveu um custo muito grande para as empresas, no sentido de organizar a sua equipe, de orientar a sua equipe, orientar para os resultados nesse contexto, nessa ausência, como mobilizar as pessoas no ambiente virtual e, ao mesmo tempo, fazer com que isso pudesse ser feito da melhor forma possível. E do lado do trabalhador, novas competências foram requeridas de organização de agenda, uma organização muito mais necessária para separar o privado do público, para organizar trabalhos que antes eram feitos todos no papel e agora passaram a ser feitos em documentos digitais. Então, houve essa aceleração do processo de digitalização nesse último estágio que a gente está hoje. Mas isso veio com um custo elevado, um custo que tem a ver com a saúde mental, né, das pessoas.
Porque as organizações são nada mais nada menos do que grandes grupos estruturados de pessoas que se encontram, produzem, trocam. Então, essa dinâmica de trabalho mudou tão significativamente nos últimos 2 anos que exigiu de todo mundo, não importa qual o nível que você ocupa na organização, se você é um empresário, se você é um diretor, um gerente, ou se você atua apenas no operacional, independente do seu nível, isso afetou você de maneira significativa. Mas eu acho que o que fica evidenciado, João Paulo, é que o empresário em si, ele meio que já está acostumado a essa rotina, e é desafiador para todo mundo, óbvio, mas o empresário ele meio que tem esse costume de estar dividindo o espaço entre o pessoal e o profissional, porque ele é a empresa, né? O empresário ele é a empresa, não é o físico, não é a marca, não é o negócio, é ele em si. Normalmente, principalmente aqui no estado de Sergipe, por exemplo, e em outros estados, você tem muito mais relevância ao nome do empresário do que a própria empresa. Ele pode fechar a empresa, abrir outra, ele vai ter a mesma relevância porque está vinculado ao nome dele. Só que o que a gente viu, você falando aí, realmente me fez remeter a isso. A gente viu muitas pessoas expostas a uma cultura que não fazia parte do dia a dia delas. Total. E elas não tiveram um aparo psicológico para saber lidar com essas novas realidades. Por exemplo, como é que eu consigo, de forma organizada, separar meu pessoal do meu profissional? Eu não sabia fazer isso e ninguém me ensinou. Então eu não consigo organizar mentalmente, nem só para ela, né, Tiz? Mas como para quem está em casa, né? Porque também tem isso. A avó, a mãe, o filho, o marido, a esposa, as pessoas não estão habituadas a separar isso. E isso foi um desafio muito grande. Eu vivi na pele, né? Minha esposa é professora, ela foi dar aula e era um caos, não no caso dela, porque ela já tinha uma disciplina muito bem desenhada, por conta também da minha rotina, que também desempenho muito papel de home office. Mas conseguíamos ver nos pais, né, a desorganização, né, a falta de planejamento. E isso afeta, óbvio, evidente, o desempenho, né, porque você agora passa de ser uma pessoa produtiva, altamente produtiva no ambiente empresarial físico, e vai para casa e começa a lidar com conflitos que não existiam mais. E aí você perde desempenho, você começa a se questionar psicologicamente se você consegue dar conta daquilo, se você vai ser demitido, né? Muita gente deve ter pensado isso, seria demitido, se na volta... A incerteza, né? Então, a incerteza somada à questão da saúde, né? Se você está exposto a um vírus, se você iria morrer, se um parente seu iria morrer. Foi um caos, né, doutor? Foi um caos e as empresas não estavam preparadas para isso, as pessoas não estavam preparadas para isso. E hoje, passada a pandemia, qual é a sua avaliação profissional, clínica, de como está o estágio hoje, né, desse cuidado, dessa importância da saúde mental no Brasil hoje, mais especificamente em Sergipe, que é onde você atua, mas também no Brasil? Existem saúde públicas para isso? Existe uma preocupação para isso ou não? Existe ainda um trabalho, um caminho a ser percorrido? Sim, então o que você traz é exatamente uma reflexão que envolve qual é a preparação que nós fizemos para depois da pandemia, né? Essa pergunta ela é muito importante porque sinaliza que esse efeito da pandemia vai ser sentido pela sociedade durante vários anos, não vai ser só agora. Na escola, por exemplo, sim, as crianças elas vão ainda repercutir muito de tudo o que aconteceu, assim como os professores, né? Então, existe um público, não só os profissionais de saúde, mas os professores, eles foram atingidos de maneira significativa também. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, a síndrome de burnout afetou significativamente esses profissionais e houve uma sobrecarga. Então, eu vejo hoje que nós estamos colhendo os efeitos do pós-pandemia, né? Então, muitos de nós estamos sofrendo, há uma procura muito grande, aumentou muito a procura por atendimento psicológico na rede pública e para quem trabalha na iniciativa privada também. Houve um acréscimo significativo das pessoas que procuram por questões de depressão, de ansiedade, mas também de síndrome de burnout, e tudo isso decorre de um efeito acumulado da pandemia. Existem já políticas públicas consolidadas para isso, mas não é suficiente para atender a demanda que agora está represada, né? O número de pessoas que adoeceram, que estão nessa preocupação com a saúde, como você mencionou, né? Então,
As pessoas se sentiam inseguras de sair, algumas delas sofriam mais do que outras, e as pessoas, quando saíam, também sentiam-se inseguras em relação ao contato. Aí você mencionou uma coisa que é muito importante, né? E eu vou fazer um comentário assim: ninguém, quando casa para ficar o tempo todo com a pessoa que casou, né? É fato. Então você casa, você imagina que você vai ter um trabalho, que você vai ter uma ocupação. Outras pessoas para conversar, né? Vai ter outras interações sociais, mas o que aconteceu na pandemia? A restrição do contato social. Então, os casais passaram, né, a conviver diariamente, né, ininterruptamente, por longos períodos, e aí nos contextos em que já haviam conflitos estabelecidos, isso foi acentuado. Onde não haviam conflitos, provavelmente alguma coisa pôde surgir e aí exigiu do casal a possibilidade de resolução desses conflitos. Ou não, né, doutor? Ou não, né? Ou não houve, né? Sim. Então, ou não houve. Exato. Então, esses elementos, eles só trazem evidências no sentido de mostrar que houve uma grande repercussão na saúde mental das pessoas, que só agora a gente está começando a perceber por causa do grande volume de pessoas que têm procurado o atendimento psicológico, tanto na rede pública, que aí está sobrecarregada, quanto na iniciativa privada, que agora também sente os efeitos da sobrecarga, porque o público não está dando mais conta. É uma demanda represada. É uma demanda represada, precisamente. Agora, você falou uma coisa aí que é bastante relevante. Saúde mental não é um assunto que faz parte do cotidiano familiar. As pessoas não falam sobre isso. Muito pelo contrário. Quando você vê ou quando você passa por isso, você acaba menosprezando, né, as pessoas que estão nessa circunstância, nessa situação. Muitos de nós que estão assistindo agora já olhamos para alguém dizendo: isso é frescura, levanta dessa cama, mimimi, isso é bobagem. E o Cortella fala uma coisa que eu acho interessante. Como é que você consegue saber se é preguiça ou depressão? Eu não sei se você já ouviu essa frase, é bem conhecida, que é simplesmente: se você acorda de manhã cedo e você quer só mais 5 minutinhos de sono, você só está com preguiça, só está cansado e está tudo bem. Mas se ao acordar de manhã o seu alarme tocar e você não quer ir para o trabalho, não suporta mais aquele ambiente, você está provavelmente com algum quadro de depressão e precisa de tratamento. Como é para você que vive disso, vê isso todo dia? O Brasil tem evoluído no diagnóstico, né, precoce principalmente, de casos de depressão, burnout, TDAH, enfim, esses casos que envolvem muito mais uma análise psiquiátrica ou psicológica do que tempos atrás, que nossos avós diziam que é uma frescura, levanta daí, eu na sua idade fazia 1000 coisas, não tinha essa frescura. Como é que você vê isso e qual a dica que você dá para que quem está vendo ou quem tem um parente, como é que lidar com isso? Como é que... É difícil, às vezes, você abordar a pessoa, fazer as perguntas certas, né, a abordagem certa, sem parecer invasivo. Acho que é um bom momento para a gente dar uma dica, começar dando dica de como enxergar, avaliar e ajudar as pessoas. Franklin, eu peguei um dado aqui, né, enquanto eu estava pesquisando sobre o assunto, que o Brasil lidera o ranking de países mais ansiosos do mundo. Eu realmente pesquisei, meu Deus, será que é isso mesmo? É uma doença do futuro, né? Uma doença da muito geração assim, Z, né? Geração Z, geração Y, a ansiedade se tornou muito triste, um dos principais, acho que inclusive em alguns estudos de saúde pública, né? Um caso de saúde pública mesmo, porque as pessoas estão muito ansiosas, né? Querendo resultados. Você vê na internet, tem muita gente falando de alta performance, performar muito mais agora, conquiste, seja rico, liberdade financeira, são assuntos que pipocam nas redes sociais a todo instante. Isso provoca alguém que não tem nenhum preparo psicológico a se colocar numa situação que às vezes nem precisava, né? Não é o momento, não é a idade. Enfim, comenta pra gente aí como avaliar essa pessoa, como ajudar, como ser empático com alguém que está passando por uma situação de saúde mental. Perfeito. Você está trazendo aí 3 temas que eu acho que são muito importantes, né? Eu vou começar pelo último, que é o presenteísmo. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, presenteísmo. Hoje está muito em evidência, que é basicamente o trabalhador que está sofrendo de maneira acentuada, não sabe lidar com esse sofrimento, vai lá, bate o ponto e passa a jornada toda de trabalho sem conseguir produzir, porque simplesmente não consegue produzir. Não porque ele não queira produzir, é porque ele não consegue produzir. E muitas vezes isso
é um indicativo de que ele já está com algum transtorno, né, estabelecido. E é por isso que é muito importante as organizações fazerem um grande mapeamento e acompanhar e monitorar a saúde mental dos seus profissionais. Aí é que eu entro no segundo ponto que você colocou. Hoje em dia, nós já temos uma evolução importante no sentido da compreensão da saúde mental e da difusão da importância da saúde mental, não só por causa dos efeitos da pandemia, mas por causa dos efeitos que decorrem de absenteísmo e outros indicadores de afastamento e diversos indicadores de saúde que são publicados regularmente, que servem como um critério para a gente saber como é que anda a população. Estudos epidemiológicos, como esse que Tis apresentou, né, o Brasil, um estudo recente apresentou o Brasil como número 1 do ranking, dos top 10, é o número 1 de maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo inteiro. Se você for colocar transtornos depressivos, que é um outro tipo, um outro quadro, você também está presente aí entre os top 5. O Brasil está presente nos top 5 países desenvolvidos que têm maior prevalência de transtornos depressivos. Então, esses dois indicadores combinados levam a gente a uma reflexão. Acontece que nós estamos diagnosticando mais. Sim. Acontece que a sociedade está acordando mais para esse tema, está percebendo a importância e a relevância desse tema. Temos tido um aumento do número de profissionais, né, que estão se formando progressivamente, médicos que se especializam em psiquiatria, psicólogos, então está aumentando o número de profissionais e está se desenvolvendo a ciência, ou seja, o diagnóstico está sendo melhor feito, melhor conduzido e, por outro lado, está ampliando os serviços públicos e privados. Isso talvez, é muito bom, né? Exato, mas talvez não na proporção do que a gente ainda precisa para dar conta Sim. do volume de atendimentos que nós precisamos para poder fazer frente aos desafios. Porém, tem um relato muito importante que você trouxe, que é a comparação do que era há algum tempo atrás, há 10, 20 anos atrás, era muito frequente na família, no contexto pessoal, em que a depressão, porque ele não quer fazer, ele é preguiçoso, ele não se interessa por isso, e aquele estereótipo que se criava da pessoa que não conseguia fazer, mas era mal interpretado, mal visto. Ainda existe hoje, mas o que a gente pode fazer para lidar com isso é divulgar, né? Então, esse espaço que a gente está tendo aqui nesse podcast é fundamental para que as pessoas conheçam a saúde mental como um elemento essencial e basilar, porque sem saúde mental não há saúde, né? Não há como você trabalhar, não há como você produzir, não há como conviver sem saúde mental. Sonhar, planejar. Sonhar, conquistar, batalhar, se você não tem saúde mental. Então, é um elemento basilar hoje, que é reconhecido pelas empresas de uma forma geral, mas que nós temos que ainda continuar se esforçando na divulgação. E a divulgação ela se tornou cada vez mais frequente, principalmente a partir de 2012, com a pandemia anterior. Nós tivemos uma outra pandemia em uma escala bem menor, mas foi significativa. Sim. E a Organização Mundial da Saúde lançou um protocolo pós-pandemia a partir daí, que foi renovado agora, para trazer e sinalizar quando houvesse a restrição do contato, isolamento social forçado em razão do risco de contaminação, se percebe que haveria uma consequência para a saúde mental, e hoje a gente já está percebendo que, como essa pandemia foi muito maior, muito mais grave no sentido do isolamento, que a gente percebe isso com muito mais facilidade hoje do que percebeu há 10 anos atrás. Porém, ainda assim, nós temos a necessidade de ampliar e divulgar como que a saúde mental é importante, que transtornos são esses, por exemplo, burnout, o que é transtorno depressivo, o que é transtorno de ansiedade, o que são, como funcionam, exatamente para a população ter acesso à informação e procurar ajuda e tratamento para lidar com isso. Já que falou sobre burnout, né? Muita gente deve estar ouvindo, eu ouvi umas 5 vezes burnout. O que é burnout. Isso, né? Nunca ouvi falar, que acontece muito, né? Falta de informação mesmo, né? O que é isso? O que significa, né? Quais são as causas e os sintomas, né? Será que eu tenho, né? E eu não sei, porque o senhor vai falar, né, sobre os sintomas, e às vezes parece familiar, né? Pra gente, ou a gente já passou, ou a gente não sabe estar passando. Queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre a síndrome de esgotamento, né? Relacionado ao trabalho, quais são os sintomas, né, para eu identificar se eu tenho ou se tem alguém perto de mim que sente, né, esses sintomas e as causas dessa doença.
Perfeito. E eu acho que é muito oportuno porque a audiência é de empresários e trabalhadores. Sim. A gente pensa que talvez essas coisas que as pessoas falam no podcast estão bem distantes de mim, mas a verdade é outra Em direção. inglês, né, doutor? Burnout, né? Exatamente. Síndrome do esgotamento, eu acho que ficaria mais abrasileirado, mas veio como síndrome de burnout. Então, Exato. o pessoal pensa, não é comigo, é com os States, isso aqui não vai pegar. Não vai pegar, né? Pois é. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse movimento que você está sugerindo, trazer para a nossa realidade, né? As pessoas não conhecem, quem não é da área não sabe, mas esse ano em fevereiro foi lançado o CID-11, né? Que é a Classificação Internacional de Doenças, na 11ª versão, e é a primeira vez que a síndrome de burnout, que é o esgotamento, a síndrome de esgotamento, é incorporada no Manual Estatístico de Doenças, né? E entra na categoria de transtornos de saúde mental. Então, é a primeira vez que é registrado no manual, que tem um código para ser prescrito, né, pelo médico, pelo psicólogo, para o atestado, para um afastamento, o relatório, né, se para a um pessoa afastamento, precisar. se for exatamente. Que é um desafio, né? Porque o CID, para quem está assistindo a gente, o CID é o código que o médico define que tipo de doença você tem, de patologia, enfim, como você queira chamar. E muitos médicos se viam obrigados a colocar outro CID, outra classificação, porque não existia uma classificação específica para aquilo. E era desafiador, porque você via características do burnout, mas você não podia colocar porque a saúde, né, a Secretaria, o Ministério da Saúde ainda não tinha definido se era realmente relevante colocar um CID específico para isso. Vitória para os médicos, porque agora conseguem tratar de forma mais efetiva os seus pacientes, né? Vitória para o paciente, que agora consegue, como o Tis falou, uma indicação médica para, por exemplo, um afastamento de forma mais assertiva. Então, você não vai ser afastado por uma doença paralela ou parecida, mas sim por uma doença específica, que é a síndrome do burnout. E é uma vitória, né, para a medicina. Com certeza, uma grande vitória, né? E vem com uma grande responsabilidade também, para se divulgar para as pessoas e elas terem consciência, né, e conhecimento a respeito disso. Falando um pouco da história da síndrome do burnout, ela foi cunhada por um alemão chamado Herbert Freudenberger, lá na década de 1970, né, muitos anos atrás. Ele mesmo, sendo psicanalista, vivenciando o esgotamento que acontecia em razão da sobrecarga de trabalho, de trabalhar demais. Burn em inglês é a palavra que designa queimar, né? Então, burnout, queimar ou se esgotar no sentido mais literal, é uma síndrome que tem como característica fundamental a perda das condições que permitem a pessoa se sentir bem no trabalho. Então, exaustão física e mental é uma característica fundamental para se reconhecer a síndrome de burnout. Tem outras coisas também que são, muitas pessoas se queixam de cefaleia, que é a dor de cabeça regular, dores no corpo, dores musculares por causa da tensão muscular, a alteração do humor, ou seja, a pessoa sente-se triste com maior frequência, desatenção ou falta de concentração nas tarefas que são desempenhadas. E aí existe também alteração do sono, normalmente com a prevalência da insônia, ou seja, a pessoa não consegue dormir ou iniciar o sono ou manter o sono, né? São dois tipos diferentes de insônia, mas que podem acontecer uma ou outra coisa em quem apresenta essa síndrome. E uma outra característica que algumas pessoas confundem com ansiedade, por exemplo, mas que estão presentes nesse quadro também, é a alteração do apetite. Então, a pessoa passa a ter dificuldade de comer ou comer em excesso. A alteração do apetite é um dos sintomas que podem estar todos esses aí no mesmo quadro. E aí, muitas vezes, por causa das descrições anteriores das outras classificações do CID-10, por exemplo, se confundia esse transtorno com um transtorno de ansiedade convencional, ansiedade generalizada, ansiedade social ou outro tipo de transtorno, mas esse quadro ele fecha mais na direção no sentido do esgotamento mesmo. A pessoa apresenta esse quadro em razão do esgotamento do trabalho. Aí você comentou antes, Franklin, que os empresários estão mais acostumados a estar sempre presentes no trabalho, são também pessoas que podem sofrer decorrente do esgotamento, ou aqueles trabalhadores que têm uma jornada de trabalho onde há uma grande pressão pela produtividade, pela entrega, e aí quando vão para casa levam o expediente para fazer ali
no terceiro turno, viram à noite, dormem tarde, acordam cedo e ficam nesse ciclo repetitivo e por causa disso vivenciam uma grande quantidade de estresse e aí o desdobramento disso é a síndrome de burnout. Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega e ela vai chegar. E aí eu lanço, Tis, aproveitando o que você comentou, a hora a conta chega, existe uma questão de gênero muito importante aí. As mulheres tendem a vivenciar a síndrome de burnout, especialmente aquelas que são mães, por causa das dinâmicas que envolvem, né, o trabalho, mas também as atividades de casa. Muito embora não exista aquela delimitação por causa do gênero das tarefas de casa, mas muitas mães têm atividades que acabam se somando com a rotina de trabalho e isso implica em também o esgotamento, em alteração do humor, em dificuldade de concentração, em cefaleia ou dores de cabeças frequentes, dores musculares. Então, tudo isso aí é um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção para aquelas empresárias e trabalhadoras que vivenciam essas experiências desses sintomas que eu estou mencionando, que isso aí pode ser um indicativo que você precise procurar de ajuda para lidar com essa sintomatologia por causa dessa sobrecarga de demandas que vai e se estende durante todo o dia, 15 horas, 16 horas durante todo o dia. E é importante falar para quem está nos assistindo que se você tiver um dos sintomas que o João Paulo, doutor, falar aqui, não vá para a internet pesquisar sobre isso de forma aleatória, tá? O resultado é tão ruim quanto a desinformação. Acho que a falta de informação está ali nivelada com a informação de forma aleatória, sem qualquer tipo de preparo. Estava comentando, né, antes de começarmos aqui com o João Paulo, sobre quantas pessoas vão para o Google, virou um termo engraçado agora, vão dar um Google e acabam vendo algumas características, porque o burnout ele se divide em fases, né? São fases distintas, evolutivas, até chegar à fase final, que é a estafe física, né? Quando o paciente precisa ser internado, porque ele já não tem, ele tem um esgotamento de fato, porque aí ele tem todas as fases até chegar ao esgotamento. É raro ter alguém ou ter casos de esgotamento total, mas até chegar lá, algumas características se confundem com outros diagnósticos. E aí você vai para a internet, inclusive a gente teve outro médico aqui, a gente falou também sobre esse assunto, as pessoas, se tiver uma dor no braço, se você pesquisar no Google, vai dar que você está com câncer. É fato, porque o Google vai dizer provavelmente o que você quer ouvir. E você vai dar pouca importância ao que de fato interessa e muita importância ao que de fato você acha. Então, o achismo, somado à desinformação da internet, é um obstáculo para vocês profissionais? Ou vocês lidam bem com isso? Os pacientes não procuram na internet? Eu acho, duvido você não ter tido caso. E se você quiser contar algum caso icônico aí de paciente que já chegou se diagnosticando, fique à vontade. Então, eu acho, Franklin, é muito importante que você está colocando e até agradeço essa oportunidade de orientar nessa direção, de explicar que hoje em dia nós temos acesso a uma grande quantidade de informações, né? Basta você ter um celular, você vai lá, pesquisa, dá o Google e aí cai tudo que você puder imaginar. E isso pode ser um problema de fato quando você vivencia uma experiência difícil que você está sofrendo e você, ao invés de consultar um profissional que vai ter informação de qualidade baseada em evidências científicas, você limita a sua interpretação, que pode ser enviesada. Então, muitas pessoas, como eu mencionei antes do CID-11, tinham uma compreensão, olha, estou tendo aqui dor de cabeça, dores musculares, então eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada. É muito perigoso fazer isso, por quê? Primeiro porque você não sabe se isso é efetivo. Existem critérios para a gente definir, né, se aquilo está presente ou não, dependendo das características, do contexto, da sua resposta. Então, tudo isso são coisas que requerem uma avaliação de um profissional qualificado. O que não significa que você simplesmente vai apagar e vai deixar de dar o Google, mas é muito importante você perceber a necessidade de, independente de você dar o Google, você procurar o profissional para ter uma confirmação da sua suspeita. Leve a sua suspeita, coloque aqui embaixo o celular do braço e fala, vou perguntar a João Paulo se isso está acontecendo. Faça isso, traga que a gente vai debater isso sem problema nenhum, porque não dá para a gente voltar atrás. A informação vai continuar lá e as pessoas vão continuar... Tem que lidar com isso diariamente. A gente vai ter que lidar com isso. Mas já teve algum caso de um paciente que já chegou se diagnosticando, doutor, não se preocupa, eu só vim pedir sua assinatura, mas já sei o que eu tenho. Exatamente. Inclusive, nesse caso
aqui, Só né? queria Um paciente, confirmar. exatamente, dizendo, olha, eu tenho depressão, né? E aí trazendo, falou, eu tenho depressão, não, peraí, vamos começar com calma. Da onde você trouxe esse diagnóstico? Você já foi atendido por um psicólogo, por um psiquiatra? Não, eu vi lá no Google que tem tais as características, então eu tenho depressão. Então vamos analisar com calma. O que é isso que você está chamando de depressão? Aí ele vem, não, estou me sentindo triste. Mas em que contexto você está se sentindo triste? Agora, tem 15 dias, tem 30 dias, tem 6 meses para cá? Falo, não, eu estou me sentindo triste porque eu estou no trabalho, eu não consigo. Aí ele começa no discurso dele fazer uma relação entre o trabalho, a função que ele assumiu há aproximadamente 4 meses e as coisas que vieram a acontecer depois desse período que ele começou. Ele não tinha nenhum tipo de relato anterior, passou a apresentar depois, então existe uma relação de causa e efeito com essa manifestação. E aí a gente começou a observar sintomas compatíveis com a síndrome de burnout e não com uma depressão. E aí é que é a grande questão, a diferença do especialista de fazer a diferenciação. Sim, você está triste, mas a tristeza ela perpassa por vários transtornos, não só é exclusiva do transtorno depressivo, mas essencialmente a alteração do humor é uma característica principal do transtorno depressivo. Mas existem outros sintomas que também perpassam por outros transtornos que não necessariamente configuram transtorno depressivo. Daí o cuidado da gente direcionar para aquilo que realmente a pessoa está trazendo e que está presente. Associado a isso, a gente faz a avaliação psicológica, que a gente usa os instrumentos para confirmar ou refutar as ideias ou hipóteses que a gente levanta a partir das entrevistas. E isso é uma prática fundamental, exclusiva do psicólogo, para poder confirmar daquilo que a gente está coletando, se aquilo se mantém consistente. É aí que a gente consegue diferenciar o joio do trigo, separar uma coisa da outra. Então, como você colocou muito bem, né? As pessoas vão continuar acessando a internet, vão ver várias fontes, mas é essencial que ela procure um profissional para poder ajudá-la a encontrar as respostas para as perguntas que ela faz para ela mesma e um tratamento de qualidade. E o tratamento difere, né? Difere. Se é síndrome de burnout, é um tratamento. Se é depressão, é um tratamento. Se é TDAH, é um tratamento. Enfim, muda, né? Não é tudo igual. Não vai na farmácia comprar o remédio que o seu vizinho está tomando, porque tudo muda, né? Pessoa para pessoa, né? A reação que você pode ter. Aquela pergunta básica que todo médico faz para você. Tem alergia a alguma coisa? Eu sempre digo que não, porque nunca foi me dito que eu tenho alergia a nada. Então, eu não tenho alergia a nada até segunda ordem. Mas as pessoas podem ter um quadro alérgico que não sabem e podem, né, agravar mais ainda o quadro porque acham que estão se medicando. Então, muda o diagnóstico, muda o tratamento, né? Precisamente. E os tratamentos são diferentes, os protocolos são diferentes porque depende das características do quadro. Então, se a pessoa apresenta um transtorno de ansiedade, por exemplo, a característica fundamental que vai definir essa condição é precisamente uma que vai envolver você utilizar as técnicas específicas para ela. Por exemplo, o manejo da ansiedade. Como é que surge a ansiedade, quais são os gatilhos que provocam ela e como que você faz para lidar com ela no dia a dia. Isso não se aplica a transtorno de burnout. Por quê? Porque as características do transtorno decorrem de um esgotamento que, na grande maioria das situações, são provenientes do trabalho, e aí você tem que fazer um estudo do trabalho, das condições, da dinâmica do trabalho, para, a partir daí, começar a criar um plano de tratamento que seja apropriado para aquela condição daquela pessoa. Então, não é a mesma coisa que é feita sempre. Isso é diferenciado de acordo com cada característica de cada transtorno e com a pessoa que está sendo apresentada. Então, não é só tome Tilenol, não, né? Não é só tomar um Tilenol. Vou tomar um Tilenol, vou ficar bom. Não vai. Né? O que pode acontecer se você tiver com dor de cabeça, vai atenuar, mas ela vai voltar depois. Vai agir na dor, não na causa. Né? Não na causa, exatamente isso. Então, a gente precisa trabalhar a causa. É isso mesmo. Algo muito importante que as pessoas fazem é deixar para depois. Deixa para depois. Não, tô com esses sintomas, mas depois eu vejo, depois eu entro em contato com alguém, depois. E, gente, é muito sério.
a sua saúde mental é a sua prioridade, como o doutor disse, né? Sem saúde mental eu não consigo fazer nada, né? Porque ela me impede de fazer as coisas rotineiras que eu fazia antes. Então, não deixe se agravar, né? Como João Paulo está informando aqui, que é necessário, né, o diagnóstico, é necessário você consultar um especialista. Então, não fique só procurando ou só deixando para lá. Procure hoje, né? Se informe hoje e se trate hoje, para que não piore. Tis, isso acontece muito, né? Pensa que é só uma tristeza, que aquilo ali vai passar, mas aí passa uma semana, não passa. Passa mais uma semana e continua a mesma coisa. Então, é importantíssimo. E aí a gente pode deixar até uma dica. Se você está no trabalho e nota que seu colega do trabalho está um pouco diferente, está chorando com mais facilidade ou está mais recluso com maior frequência e isso se repete semana após semana, já aí é algo que chama a atenção. Talvez seja interessante você, como um colega de trabalho, sugerir: olha, você não está percebendo, a gente tem notado que você tem ficado nesse último mês, nesses últimos 2 meses, mais fechado. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que não seria interessante procurar um especialista nesse momento para lhe ajudar a passar por essa dificuldade? Ou se é um chefe, né, um líder, se ele observa que isso está acontecendo com o colaborador, a quem ele é responsável, não seria interessante chamar para ter uma conversa e sugerir que ele procure ajuda? Isso é muito importante, porque às vezes é confundido. Olha, eu estou aqui estressado e aí por aquele momento eu me sinto assim, mas aí passa. Mas aí quando você percebe que o tempo vai passando e o comportamento mantém-se o mesmo, então algo aconteceu e está sendo importante para aquela pessoa. Daí, não importa qual a formação que a gente tenha, nós somos seres humanos. Então, se a gente percebe que alguém está assim, é natural, faz parte da nossa essência ter compaixão, enxergar que tem uma outra pessoa que está diferente, e isso já é o pré-requisito que a gente pode adotar para perguntar se ela precisa de ajuda, se não seria interessante ela procurar alguma ajuda. O senhor está falando aí, eu estava pensando, o senhor tocou no assunto, diz também sobre a questão da prevenção. E eu estava fazendo um paralelo mental aqui, doutor. Como é diferente quando a gente trata do resultado da enfermidade. Pandemia, por exemplo. Quando a gente descobriu que era pandemia, que podia matar, você tinha os sintomas que eram muito parecidos com qualquer sintoma de síndrome gripal, mas o fato de poder ser o Covid-19 fazia com que qualquer tosse levasse você para o médico, porque poderia matar você. O contrário não acontece. Como é uma doença, como é uma enfermidade mental, né? Ou seja, você pensa, não pode me matar, significa dizer que eu posso deixar para lá, como tu está falando. Então, eu tenho 2, 3, 4, às vezes 10 sintomas que encaixam num diagnóstico, mas isso aí não me mata. Eu vou deixar para lá, depois, quando eu tiver tempo, eu vou. E aí entra num assunto que eu queria abordar aqui, que é o crescimento muito grande dos casos de suicídio, dos casos, né, das pessoas tirando suas próprias vidas. Infelizmente, é uma realidade no Brasil. O Brasil também tem se destacado no cenário global e isso é resultado da falta de tratamento ou, como te disse, da falta da importância dos sinais que o corpo dá. Como é que o senhor tem visto esse quadro de suicídio, né, que é bem delicado, né? Na nossa cultura, a morte ela é tratada de uma maneira muito reservada. As pessoas têm medo de falar a respeito de morte, porque é algo muito custoso, porque remonta a dinâmicas e a experiências de vida que são difíceis de lidar e desconfortáveis. Então, quando a gente fala de suicídio, muitas pessoas têm receio de falar de suicídio, né? Só que suicídio é um problema que é cada vez mais frequente, principalmente nas empresas. Não só o suicídio, mas a lesão auto-infligida, aquelas pessoas que se cortam, né, que se ferem. Verdade. Então, isso é muito frequente, tem aumentado cada vez mais, porque esse tipo de problema tem aumentado cada vez mais, né? O sofrimento, transtornos depressivos, síndrome de burnout, todos esses transtornos podem ter como desdobramento
a desesperança, por exemplo. E a desesperança é o que impulsiona muitas pessoas à tentativa de suicídio. A ideação suicídio, que é pensar em morrer ou tirar a própria vida. O suicídio, que é a consumação do ato. É quando você concretiza o ato e a pessoa morre. Porque o suicídio não é só o ato em si, mas é pensar nisso, né? Exatamente. É acreditar que a vida não tem mais sentido, que não vale mais a pena, que você não tem mais função. Então, já é suicídio, isso já é um processo, né, de um suicida. E são, como a gente está falando aqui, são indicadores de que você realmente está passando por uma enfermidade e precisa de ajuda. Né? Exatamente. Então, é um assunto que é tratado ainda com muito tabu. Né? As pessoas precisam entender que do desespero, quem está vivenciando uma situação como essa, tem e vivencia também um desespero muito grande. Daí começam a surgir as ideações suicidas, os pensamentos de morte. Daí começa a se tornar algo frequente esses pensamentos de morte e a pessoa começa a arquitetar planos de se matar. E aí, daí começam a surgir as tentativas. Às vezes as tentativas podem ser para chamar a atenção ou às vezes pode ser uma tentativa mal sucedida, independente. Se é uma coisa ou outra, temos que tratar do mesmo jeito, o risco é real. E isso tudo é algo que tem que ser conversado, tem que ser divulgado e tem que ser colocado de uma maneira séria, porque é só assim que a gente consegue prevenir o suicídio de fato. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar qualquer condição de saúde mental como algo extremamente importante, porque sem saúde mental a gente não consegue produzir, não consegue se relacionar com os nossos familiares, com os nossos colegas, a gente não consegue ter uma vida social boa, a gente não consegue alcançar os objetivos e os sonhos e, além disso, pode ter riscos de agravamento da saúde, que é, nesse caso aí, suicídio, mas tem outras coisas também que são muito importantes, por exemplo, o abuso de substâncias ou a dependência química. Então, tem as pessoas que tentam usar como estratégia de regulação emocional negativa beber mais, então chega no final de semana, bebe e se perde no final de semana e aí começa a beber durante a semana e aí começa a beber durante o expediente ou a utilizar outras drogas. Tem pessoas que, ao invés de fazer isso, fazem a lesão autoinfligida, que se cortam para poder procurar uma espécie de alívio em si. E aí existem vários outros agravos de saúde que têm como um desdobramento efeitos negativos para a própria pessoa e para os familiares, porque não é uma coisa que afeta só o indivíduo, afeta todos que estão ao redor. Ele tem várias mortes, né? Ele tem a morte profissional, porque ele não consegue mais produzir. Ele tem a morte emocional, porque ele passa a não sentir mais nenhum tipo de afeto ou apego às coisas que ele sentia. Tem o suicídio pessoal, que é o que a gente está falando. Então, são várias formas de morrer, né? A depressão, o síndrome de burnout ou qualquer enfermidade, ela pode trazer essas mortes e a pessoa pode não perceber até que seja tarde demais. Exatamente. E não só essas mortes que você falou, que são as mortes do suicídio existencial, mas também toda a dinâmica que envolve, né, o sofrimento de todas as outras pessoas que estão ali ao redor. E fora isso, tem também a questão de custo, né, o custo social, né, como é que é para a sociedade, para a comunidade. E tem o custo econômico, né, o quanto que se investe para tratar a dinâmica do sofrimento de alguém que é internado por uma tentativa de suicídio e tudo aquilo que envolve a dinâmica sistêmica que aquela pessoa está inserida. Então, são várias coisas que acontecem de negativo com muitas pessoas e com a sociedade. Por isso que a gente tem que tratar como um problema sério de saúde pública e não pode ser circunscrito apenas a um indivíduo. Todos nós temos uma participação muito importante para lidar com isso. Então, como você comentou antes, né? Antes o pessoal chamava, dizia que era uma frescura, que não era algo importante, que não era algo relevante, mas a gente sabe que é extremamente importante e cada vez mais temos que dar mais importância e temos que lidar isso de maneira mais direta e não podemos tratar isso de forma alguma como um tabu. Temos que trazer para o centro da mesa para colocar isso como uma pauta atual e relevante para a sociedade e para as empresas. Existe, doutor, alguma predisposição genética ou existe alguns comportamentos que favoreçam o surgimento de algum quadro, né, desse tipo ou não?
qualquer pessoa, em qualquer circunstância, seja no seu melhor momento, esteja no seu pior momento, ela pode ser acometida com isso. Fala um pouco mais sobre as predisposições, como isso pode acontecer. Acho importante porque quem está assistindo a gente pode até achar que não, isso não é comigo, eu sou atleta, eu sou rico, eu sou bem-sucedido, isso não me alcança. E a gente tem visto casos e mais casos, o Whindersson Nunes é um desses, de pessoas que têm e conquistaram praticamente tudo, mas ainda assim elas sofrem dessas enfermidades. Certo, perfeito. Em relação ao suicídio, não tem uma predisposição genética, porque podem tentar suicídio pessoas que não têm transtornos de saúde mental, e olha que interessante isso, né? Você não precisa ter um diagnóstico de depressão para tentar o suicídio. Basta que você esteja vivenciando naquele momento uma situação muito impactante, a ponto de lhe deixar desesperado, e aí na ausência de um encaminhamento para isso que está acontecendo dentro de você, pode ser, algumas pessoas fazem isso, pode haver a tentativa de suicídio, mas a maior parte dos casos decorrem de transtornos de saúde mental. Agora, muitos transtornos de saúde mental têm uma predisposição genética, biológica. Por exemplo, pessoas que têm na família casos de transtornos de saúde mental têm uma predisposição para desenvolver também. Não necessariamente vão desenvolver. O que vai depender? Das condições de contato com estressores no decorrer da vida. Como é que é a estrutura dessa família, que contato essa pessoa tem com outras pessoas e qual a qualidade desse contato, como é que é a vida dessa pessoa. Dependendo dos estressores que estejam presentes durante todo o ciclo de vida dessa pessoa, ela pode ou não desenvolver algum transtorno. Mas o fato dela ter a predisposição, se vier combinado com estressores potenciais, aí sim ela pode desenvolver transtornos. É o caso de transtorno de ansiedade. A pessoa que desenvolve um transtorno de ansiedade é porque existe aí, nas gerações anteriores da família dela, familiares com uma predisposição que transferiram esse gene, e ela desenvolveu um aparato biológico e aí teve contato com estressores importantes, e aí por causa disso ela pode desenvolver essas condições. Então, isso tem sim um componente genético. Mas o suicídio em si não tem uma predisposição específica que determine isso, né? Então, o que existe, na verdade, é a necessidade da gente ter a atenção para os condicionantes ambientais, ou seja, as condições ambientais que são severas, como os traumas, precisam ter uma atenção especial, e essas pessoas que passaram por trauma precisam ser acolhidas para que possa se ter um bom encaminhamento do sofrimento. Entende? Então, isso é importante. Eu, como empresário, tenho 39 anos, né? Sou pai de 2 filhos, casado, enfim, tenho alguns negócios aqui. Um deles é o Kendra Podcast, né? Junto com a Tice. Eu já passei por quadro de depressão, né? Onde fui diagnosticado e fui rapidamente tratado, e eu senti na pele como é você não ter controle sobre algo que está dentro de você. Porque diferente de um ferimento que você vai lá, limpa, faz asepsia, faz o curativo, está tudo bem, mentalmente eu não consigo agir sem a ajuda de profissionais, sem a ajuda de técnicas e ferramentas que são preparadas para acionar os gatilhos necessários para que eu possa identificar os problemas e posteriormente tratá-los com terapia medicamentosa ou não, com terapias com ações, por exemplo, prática de esporte, né, prática de yoga ou algo assim. E aí, estou contextualizando para pedir, doutor, para você, se você pudesse falar agora com os nossos telespectadores, eu sempre falo isso, né, Tice? Nossos ouvintes no podcast, no Deezer, ou quem está assistindo a gente no YouTube, quais seriam as práticas para fazer um detox mental, né? O que você indica como profissional para que possa ser feito amanhã de manhã? Quinta-feira, hoje a gente está gravando, amanhã, como a pessoa pode fazer um detox mental para que ele possa aí começar a cuidar da saúde dele, mudando as rotinas, seja na alimentação, na prática esportiva. E, gente, não precisa ser um corredor de maratona ou um nadador, enfim, de triatlo, não. Ações simples que qualquer um pode fazer em casa ou fora de casa, mas que possa surtir um efeito satisfatório para o que o senhor falou, que é a prevenção. A prevenção, talvez, eu ouso dizer, na minha singela participação, que não é talvez, mas sim fundamental para que a gente possa ter, inclusive, uma diminuição no gasto público, porque prevenir é mais barato do que remediar. Então,
como é que faz um detox? Inclusive, o que o senhor falar, eu vou anotar aqui, já vou fazer amanhã, com certeza. Com certeza. O senhor, só puxando o gancho da sua pergunta, né, para o senhor responder também, sobre ações preventivas que as empresas precisam tomar, né, para ajudar os seus trabalhadores. Sim, importante. Exercícios laborais, enfim, algo que eu brinco dizer que se for em casa, eu não faço porque eu não digo que eu não tenho tempo, mas pelo menos na empresa é um tempo específico que está sendo pago para que você faça isso. Então, olha, vai ter ginástica laboral. Você não tem como optar em não fazer. Você fará, porque é uma condição do trabalho. Então, as empresas podem sim atuar de forma muito veemente nesse processo, porque ali é uma obrigação, né? Vai fazer levantar, vai dizer para esse momento. Em casa, às vezes você diz, não, 3 horas da tarde eu vou fazer uma corrida. Ah, mas aí o menino adoeceu, aí eu tenho que pagar uma conta, você acaba não fazendo. No trabalho, eu acho que você consegue meio que forçar isso e é benéfico. Então, os empresários podem também ter um papel fundamental, né? Certo. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou responder nessa ordem, tá, Franklin? E depois colocar o que a Tis perguntou, porque eu acho que uma coisa vai se relacionar com a outra. Eu vou dar uma explicação mais direta e simples para mostrar o que a gente compreende como saúde mental. A saúde mental é a presença de um equilíbrio. Então, a gente olha para uma pessoa e vê que ela tem momentos que ela se sente bem, que ela sorri, que ela conversa com as pessoas, e tem alguns outros momentos que ela não se sente bem, que ela se sente triste, fica um pouco ansiosa, mas aí depois, no momento seguinte, ela consegue recobrar. Então, a gente olha para essa pessoa e diz, olha, ela tem saúde mental, ela está equilibrada. Então, a saúde mental é um equilíbrio. É o equilíbrio em que você consegue viver a sua vida com qualquer desafio e os recursos internos que você tenha, você consegue utilizar para resolver os problemas. Então, assim, é o que a gente define por saúde mental. Agora, quando você não está nesse equilíbrio, ou quando você não consegue recobrar o equilíbrio, mesmo tentando de várias formas, o que a gente percebe? Que houve um desequilíbrio. Aí as ações que eu vou falar agora têm o objetivo de recobrar o equilíbrio. Se você mantém práticas na sua vida para tentar manter esse equilíbrio sempre presente, isso vai fazer com que você tenha uma saúde mental mais duradoura. Independente dos estágios de vida, dos ciclos de vida, dos problemas que você vem enfrentar, se você mantiver esse conjunto de práticas visando equilíbrio, a tendência é que você permaneça com a sua saúde mental. Então, o que a gente pode recomendar para a saúde mental? Equilíbrio, práticas de saúde, práticas que já são entendidas como eficientes para a saúde. Então, atividades físicas regulares, elas ajudam a gente a lidar com as emoções, a regular as nossas emoções. Uma pessoa que vive só em função do trabalho tem dificuldade de regular suas emoções. Por quê? Porque não faz atividade física regular. Se fizer atividade física regular, ela vai conseguir uma equilibração dos neurotransmissores responsáveis pela regulação emocional. Então, se você faz uma corrida, se você faz uma caminhada, se você anda de bicicleta, se você faz natação, qualquer outro tipo de esporte, com regularidade, isso vai contribuir. Basta fazer isso? Não basta. Além de atividades físicas regulares, é muito importante que você tenha equilíbrio também na alimentação. E quando eu falo em alimentação, não é só você estar satisfeito, é você entender que existe uma relação entre distribuição de energia e o gasto de energia. É importante, portanto, você manter pelo menos 3 vezes a sua alimentação diária, o café da manhã, o almoço e jantar. Algumas pessoas gostam de fazer lanche, outras não, algumas podem, outras não, mas o importante é você fazer aquilo que é necessário para você se sentir satisfeito. E aí existe a diferença entre a vontade de comer ou o desejo e a fome fisiológica. A fome fisiológica a gente sente no corpo, é quando a barriga ronca, a gente sente aquele desconforto. Vazio, né? Dá um vazio. E o desejo de comer é aquela vontade de comer algo, mas que você não está com fome, não está sentindo aquela coisa fisiológica. A fome é a ausência da comida.
Ou seja, se eu tenho fome, eu tenho ausência de comida. Mas se eu tenho vontade de comer, eu estou só ansioso na expectativa de comer. Exatamente. Né? Se você fizer essa ponte da diferenciação entre essas duas coisas, você conseguirá ter decisões apropriadas em termos de se alimentar. Tem um outro detalhe que já pula para um próximo tópico que eu vou falar, que é dormir. Mas existe também uma relação entre o alimento que você ingere e a qualidade do seu sono. Se próximo à hora de dormir você ingere alimentos pesados, hipercalóricos, ricos em açúcar, ricos em cafeína, isso vai atrapalhar o seu sono. E também, se muito próximo à hora de dormir você pratica atividades físicas de alto impacto, isso poderá fazer com que seu organismo fique mais ativo e dificulte você dormir. Então, qual é a dinâmica aí? Faça uma alimentação balanceada, não tenha muito açúcar cristal, né? Aquele açúcar industrializado, dê preferência para o alimento mais natural. O açúcar mascavo. Né? O açúcar mascavo pode ser substituto, né, do açúcar cristal. Ou zero açúcar, né? Ou zero açúcar, é melhor ainda, né? Muita gente não sabe, mas o açúcar é uma das drogas que mais mata, né? Porque ela causa várias doenças, inclusive eu sou prova viva disso, eu sou diabético, né? Não por conta do açúcar em si, tem um fator genético, mas o açúcar, depois que eu me tornei diabético tipo 2, você vai começar a estudar, né? Porque o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado, doutor. Mas eu tenho uma predisposição genética, então tá tudo bem. Mas eu descobri que eu não precisava de açúcar para viver. E foi libertador, porque eu colocava 5 colheres de açúcar no café. Quando eu acabava de tomar o café, acho que todo mundo deve passar por isso, muita gente, você tem aquela borra de açúcar no final. E tem muita gente que toma aquilo, né? E assim, N exemplos de colocar muito açúcar ou comer muito doce e encontrar, né, no açúcar um prazer que, como você disse, que é muito mais psicológico do que fisiológico. Meu corpo não precisa de açúcar. Exatamente. As frutas têm... Depois do almoço doce, né? De lei. Pois é. Tem gente que substitui, né, os doces, por exemplo, por frutas que já tem a frutose, já tem açúcar na fruta. Então, tem essas substituições. Mas a gente está dando só os parâmetros gerais. Sim. É preferível que você, próximo à hora do almoço... Porque não é fácil, viu, doutor? Que não é fácil. Tirar o açúcar não é fácil. Tomar um café sem açúcar é algo desafiador. É um exercício, então, pode ser desestimulante, inclusive, para quem está assistindo a gente, dizer, não, mas tirar açúcar não. Você não precisa tirar. Faz como o doutor está falando, substitui. Substitui, reduz, aquilo que for possível, né, na sua realidade. Mas assim, próxima hora de dormir, aí você já diminui alimentos muito gordurosos, condimentados, né, ricos em açúcar ou em cafeína, e aí você dá preferência por alimentos mais leves. E entra a dimensão do sono. Se você dorme bem, você vai ter um dia equilibrado. Se você não dorme, você vai ter mais dificuldade. Já aproveitando, além desses fatores de alimentação, a exposição à tela, à luz branca dos famigerados celulares que estão conosco e agora fazem parte do nosso corpo, né? É quase uma extensão do nosso corpo. Tem influenciado bastante para que o sono tenha sido prejudicado, seja prejudicado? Influencia porque estimula o cérebro, né? O sistema nervoso central ele vai ficar estimulado porque ali não é só uma mensagem estática, né? Normalmente as pessoas consomem rede social próximo à hora de dormir. Tem algumas vídeos e aí vai estimulando o cérebro, né? Então, o que a gente recomenda? Um pouco antes da hora de dormir, 1 hora antes, 1h30 antes, você já vai se desvencilhando desse contato, tentando fazer outras coisas para que você naturalmente vá começando uma rotina do sono. E é importante ter uma rotina do sono. O que é uma rotina do sono? Procurar manter um horário sempre regular para dormir e sempre um horário regular para acordar. E manter esses horários. Manter aquele horário que eu vou dormir é sempre próximo àquela hora e o horário que eu vou acordar é sempre próximo àquela hora. Se você faz isso, ajuda muito a estabelecer uma rotina de sono. Um pouco antes de dormir, começar a desligar os aparelhos e investir numa preparação do sono. Tem pessoas que escovam os dentes, tomam um banho quente. Tem gente que simplesmente faz uma refeição, isso já ajuda. Os lençóis influenciam o conforto na hora de você deitar, a claridade, a temperatura. Então, se você consegue lidar com isso tudo e começa a acompanhar e verificar como que é isso para você, isso ajuda muito na hora do sono. Só que tem uma dica muito importante que não é na hora de dormir à noite, mas durante o dia.
ao invés de você tirar cochilos durante o dia, é preferível que você deixe para dormir à noite. Sim. E ao invés de você, quem estuda, por exemplo, estou estudando para fazer um concurso, para fazer uma prova, fazer uma certificação, é melhor que você estude em um local diferente do que aquele local que você dorme. Porque o seu cérebro é esperto. Ele vai associar a cama como local de descanso. Se você fica na cama, logo ele chega à conclusão. Mas você descansou, amigão, hoje? Né? Você já quer dormir? Você está descansado. Então, você tem que dançar conforme a música. Então, se for para estudar, não estude na sua cama. Estude em um outro local para que seu cérebro assimile a ideia de que você não está descansando e na hora que você for deitar para dormir, agora sim, está na hora de dormir. No home office mesmo, o pessoal tem essa dificuldade, né? Eu assim, né? Que a gente está em casa, né? Então, nossa mente precisa entender que naquele momento a gente precisa trabalhar e não ficar de boa, né? Muita gente, muitos especialistas, eu inclusive fiz live dizendo disso. Você está em casa, toma um banho. Sim. Se veste como se fosse trabalho, vai para o seu home office, seu espacinho ali definido, porque se você ficar de pijama ou você ficar postergando sair da cama, você acaba caindo nessas armadilhas. Ou só pega o computador e coloca no colo e boa, fica... Boa. Nunca fiz, só para deixar claro, nunca fiz. Mas então, o nosso cérebro aprende, a gente ensina, a gente nem percebe, mas a gente está ensinando que algo está acontecendo. Então, se a gente mostrar para ele que durante o dia eu trabalhei, fiz rotinas convencionais, quando chegar à noite eu vou sinalizar para ele que agora está na hora de dormir. Opa, então temos um acordo, vamos dormir. E aí a gente dorme. Então, eu trouxe aqui o ciclo de fazer atividade física regular, fazer uma alimentação balanceada, fazer também uma rotina do sono. Essas 3 dimensões, elas são importantíssimas e ajudam a gente a buscar e manter um equilíbrio de saúde mental. Isso já é fundamental para que a gente possa lidar com qualquer adversidade que vai acontecer e sempre acontece na vida de todo mundo. Mas se a gente conseguir manter essa dinâmica, certamente a gente vai ter mais condições para enfrentar as adversidades e a gente vai manter a nossa saúde mental. Agora, o que você perguntou, Tis, como é que as empresas podem lidar com a saúde mental? Então, existe uma primeira dica que eu sempre dou e ela é extremamente importante, tem a ver com a área da psicologia do trabalho, é monitorar. É muito importante as empresas terem rotinas de monitoramento da saúde mental dos seus trabalhadores. E como é que a gente faz esse monitoramento? Existem várias formas diferentes de fazer. A que se mostra mais eficiente é quando a gente faz entrevistas e coleta informações a partir de escalas validadas que avaliam o custo do trabalho, né, as relações de trabalho, a dinâmica de como a pessoa se percebe naquele trabalho, naquele emprego. Então, essas escalas são fundamentais para a gente poder ter uma leitura de como que o trabalhador está se sentindo naquele dia a dia. Se a empresa faz isso de 6 em 6 meses, isso ajuda muito a gente antecipar os eventos, porque é a partir dessa leitura que a gente sugere práticas preventivas em grupo. Aí a gente faz as orientações. Se tiver um conflito na relação de trabalho, isso implica na saúde mental de todo mundo. A gente faz a prevenção para que não aconteçam conflitos. Principalmente se estiver no alto escalão, né? No alto escalão, isso influencia todo mundo, né? Todo mundo, de cima para baixo. Então, é importantíssimo a gente prevenir. Só que a gente só consegue prevenir se a gente conhece que existe o problema. Isso a gente só vai conhecer se a gente estudar. Como é que a gente estuda? Fazendo monitoramento. E aí a gente faz esse ciclo de dinâmicas, né, de prevenção, orientação grupal, falando a respeito dessas dicas que a gente acabou de dar aqui para que se mantenha o equilíbrio. Além disso, como ter uma relação produtiva no trabalho, comunicação assertiva, ou muitas pessoas utilizam a expressão comunicação não violenta, nada mais é do que uma comunicação compassiva, de você entender, escutar o colega, deixar que ele fale, você fale sem agredir o outro, né? Tentando encontrar um consenso do diálogo para que as coisas se resolvam. Além das relações de trabalho, é importante avaliar os processos de trabalho, porque o mais interessante é que o processo seja eficiente e que se respeite a dinâmica de troca e da sequência. Se tem os processos que são interrompidos com frequência, que mudam o tempo todo, isso prejudica, porque o trabalhador começa a se sentir, né, poxa, não tem uma estabilidade no meu trabalho, ele fica mudando rotina, o tempo todo. Exatamente, eu preciso de uma rotina para estabilizar a dinâmica do cotidiano.
E tem uma outra coisa também que é autonomia, sua capacidade de enxergar, planejar e executar o seu trabalho. Isso é algo essencial porque permite que as pessoas se engajem no trabalho. O que é diferente é quando não há autonomia, quando alguém planeja e você executa. E aí a coisa fica muito diferente. E aí vou dar um exemplo de, por exemplo, um entregador de aplicativo. O entregador de aplicativo recebe ali a demanda do pedido. Mas ele tem autonomia. Qual é a autonomia dele? Ele planeja o percurso, ele vai avaliar na memória dele se ele conhece aquele local. Se ele não conhecer, ele vai entrar em contato com alguém, provavelmente usando o celular. Gente, vocês conhecem onde é que fica tal lugar, tal rua, está acessível, está chovendo hoje, será que está alagado, está tendo acidente, está engarrafado? Então, essa dinâmica de autonomia, dele se engajar para resolver o problema é essencial para qualquer trabalhador, desde o executivo até aquele trabalhador que trabalha com funções operacionais. É extremamente importante que haja autonomia para que ele se posicione e resolva o seu trabalho. Mas como lidar, doutor, com, por exemplo, conflito entre hierarquias? Quando isso é comum, eu sou empresário, já vivenciei isso como funcionário, vivenciei isso como empresário. Quando você tem uma cadeia operacional que, por exemplo, não compactua com a forma de gerir daquele indivíduo de patente maior, por assim dizer, né? De uma hierarquia maior que ele, e isso acaba afetando todo o operacional. Como agir? Como identificar, como o profissional, através das entrevistas, pode identificar e agir. A ação é coletiva ou a ação é pontual sobre aquele gestor? Como é que isso é feito e como as empresas devem encarar isso para trazer resultados melhores para a sua empresa, porque todo empresário vive de vender. E quando você tem uma operação ruim, você tem uma entrega ruim, você tem uma venda ruim e você tem uma empresa ruim. Pronto, então excelente pergunta, né? E isso, para responder isso, a gente precisa fazer um históricozinho, né? No passado a gente tinha a figura do chefe, aquela divisão, né, bem tácita entre eu mando e você obedece. Hoje em dia já não cabe mais nas empresas essa ideia dessa separação, né? O que tem que haver, na verdade, é um líder. O que é o líder? Ele incentiva o outro, ele estimula o outro a buscar soluções para aqueles problemas que são pautados. Daí é que surge a necessidade da gente capacitar, treinar, qualificar o líder para ele ser um líder de fato. E como é que a gente faz essa capacitação? A gente ensina ferramentas de liderança. Aí você trouxe um exemplo que eu gostei muito, que para a gente poder lidar com esses conflitos, a gente usa a ferramenta feedback. Feedback é uma estratégia de comunicação que envolve toda uma forma de como você falar e como escutar, de delineamento de metas e objetivos concretos e compartilhados, para que os dois lados possam convencionalmente estabelecer um critério de ação. Então, é através de uma ferramenta, por exemplo, como essa do feedback, que a gente consegue estabelecer alguns critérios para poder viabilizar um consenso de trabalho. E a gente chama isso de consenso de trabalho. Agora, não é a única ferramenta. Na verdade, para os problemas que a gente observa na organização, é necessário a gente poder aprofundar e conhecer qual é a realidade da empresa, qual é a realidade, por que está acontecendo aquele conflito? Será que é por causa das características do líder? Será que é por causa das ferramentas que ele possui ou que ele não possui? Será que é por causa do trabalhador, da falta de aderência dele à cultura da organização ou da falta de conhecimento dele a respeito daquele trabalho? Então, podem existir várias dimensões. Lá na Imperso, na nossa consultoria, a gente trabalha gestão com pessoas. Então, a nossa ideia é exatamente estudar um pouco como que as pessoas estão trabalhando para, a partir daí, oferecer as soluções. Muitas vezes, nos casos que a gente observa, um treino para líderes ele é suficiente para a gente oferecer para aquele líder as ferramentas modernas que ele pode utilizar e não ficar preso naquela dinâmica do passado, que eu mando e você obedece, entende? E isso é algo extremamente importante, a modernização dos processos gerenciais. Qualquer um pode ser líder? As características de qualquer pessoa pode se encaixar como líder, ou líder, a pessoa que vai liderar outras pessoas, tem características assim, marcantes que a destacam da maioria. A gente utiliza nesse âmbito da psicologia organizacional do trabalho o termo competência, né? Que são um conjunto de habilidades, atitudes e conhecimentos que a pessoa pode desenvolver para exercer tal função.
Então, a sua pergunta bem direta, eu diria assim, não é qualquer pessoa que pode ser líder. Por exemplo, pode ser que tenha alguém que queira ser líder, mas não está preparado para ser líder. É o que a gente mais encontra hoje nas empresas. Muitas vezes as pessoas são investidas por uma razão ou por outra. Isso é muito comum no meio empresarial, né? O empresário tem aquela ideia fantástica, né? Que é de ruptura mesmo. Poxa, eu estou propondo um negócio que é extremamente necessário para a comunidade que eu estou inserido, é muito lucrativo e é essencial. A sociedade precisa daquele negócio, mas muitas vezes ele tem a ideia, mas não sabe como operacionalizar. E aí ele fica com aquele gap. E agora, o que eu faço para engajar as pessoas para trabalhar? Eu quero entregar tal resultado, mas eu não consigo. Aí é que entra a dinâmica da consultoria para ajudar você as ferramentas corretas. Exatamente, as ferramentas corretas. Porque, e aí aquele negócio que você falou quando a gente estava falando de saúde mental. Dá um Google aí, não, agora eu tenho que fazer feedback. Aí verdade. A pessoa chega, não, você tem que fazer isso. Tem um vídeo no YouTube qualquer que não tem o prestígio de um profissional como o senhor, como o Kentra Podcast, por exemplo, vai ver um vídeo qualquer e diz, olha, para ser líder precisa fazer feedback. Pesquise, tem um link aqui embaixo com um formulário para feedback. E não tem todo o estudo, toda a preparação, e o resultado não é o mesmo. E o resultado não é o mesmo. Por isso que na Impeça a gente diz, a gente cresce junto, é esse o lema da gente. Então a gente quer fazer com que as pessoas entendam qual é o problema. Não basta a gente... Especialista tem muito isso também, né, no senso comum. As pessoas olham de fora, a gente comentou até isso, o psicólogo está olhando para mim, ele já sabe o que eu estou pensando. Mas o que a gente quer, na verdade, olha, peraí, eu até sei, mas deixa eu mostrar para você, vamos discutir sobre isso. Será que você está enxergando isso também? Porque é aí que as coisas, as ideias explodem, né? Começam a surgir, olha, realmente eu não tinha percebido isso. Vamos atacar nessa direção, vamos construir algo para lidar com esses problemas, porque problemas existem, todas as empresas enfrentam dificuldades, inclusive as que você mencionou, Franco, que você também trouxe, Tiz. A gente saiu de um tsunami imenso, né, que atacou todos nós, e nós tivemos que reaprender como lidar com essa dinâmica, e ainda estamos nesse processo de aprendizagem. Fora que o mercado mudou, né? Ou seja, se o mercado muda, o consumidor muda, as exigências empresariais mudam e a gente precisa fazer essa virada de chave enquanto o carro está andando. Então, não é só por conta da pandemia, né? E aí não é uma questão de saúde, pelo menos na minha visão, sabe, Tiz? Não é uma questão só de saúde, mas uma questão de mudança realmente de cultura. Nós mudamos a cultura de consumo, falando agora empresarialmente, e óbvio, evidente que a cadeia produtiva teve que aprender. Então, um caso muito emblemático é o Uber, por exemplo. É anterior à pandemia, mas é um exemplo clássico de que o taxista precisou se adaptar. Então, aquele senhorzinho que tinha pago 80 mil reais no ponto de táxi, estava totalmente seguro, ele saía para trabalhar, tinha demanda, porque existia uma legislação que impedia que outras pessoas fizessem o que ele faz. Agora vem um novo aplicativo, uma nova rotina de consumo, né? Porque tecnológica, né? Sim, porque foi incentivado pelo consumo. O Uber só deu certo porque o consumidor enxergou o controle num lugar onde não tinha. Se eu chamava um táxi, eu não sabia se ele estava chegando, se ele ia demorar. Com o Uber e o aplicativo, eu tinha como acompanhar o deslocamento daquele Uber e saber se ele estava chegando ou não. Isso é controle. Então, o consumidor mudou, então a empresa teve que mudar a sua forma de produzir. Isso impactou diretamente no tiozinho, que agora teve que... Foi engraçado que durante a mudança, eu via muito tiozinho de táxi oferecendo água, vestido de forma muito aliada, e isso não era a rotina deles. E você via que eles estavam desconfortáveis com aquilo, porque não era o dia a dia deles. Assim acontece em qualquer empresa. Ou seja, o dia a dia dos funcionários, dos operacionais, mudou. Porque a velocidade agora é maior de entrega, a exigência é maior de entrega, porque o mercado está mais competitivo. Isso tudo impacta realmente em como entregar, e a saúde mental precisa ser trabalhada. Pois com certeza. Muita coisa mudou, né? É mesmo. Doutor, vamos para algumas perguntas, né, para a gente encaminhar nosso podcast. Para os empresários, tá? A gente conversou muito sobre a questão do funcionário, né, dos empresários, mas algumas dicas que o senhor poderia dar, né, para quem é empreendedor. A primeira, né, diante de tantas preocupações e responsabilidades que o empresário tem, né? Você, Franklin, tem. Como equilibrar a saúde mental e o trabalho, né? Pensando de forma do empresário, né? Do empreendedor. É tanta coisa, é tanta responsabilidade sobre as minhas costas e eu preciso equilibrar tudo, né?
e agir de uma maneira correta. Como é que ele consegue, né, conciliar isso? Certo. Qual a dica que o senhor tem para dar? A dica que eu dou é o seguinte, é sempre muito bom planejamento, né? Por que eu falo em bom planejamento? Porque às vezes a ideia que está por trás da dinâmica do nosso trabalho, ela requer que você tenha a capacidade de saber quais são as atividades que você precisa fazer, que recursos você tem à sua disposição, e é importante saber que você não consegue fazer tudo o tempo todo. E você precisa delegar. E isso envolve planejamento. Então, às vezes, o empresário quer fazer tudo sozinho, né? Vamos ter aqui uma ópera, né? Então, eu vou levar o piano nas costas, vou tocar o piano, depois eu vou descer, vou bater palma, tudo sozinho. Não dá para fazer isso. Então, você precisa planejar, você precisa delegar, você tem que encontrar pessoas de confiança, sim, treinar essas pessoas e começar a dividir a responsabilidade para que todos possam, em conjunto, encontrar soluções e entregar resultados compatíveis com a realidade. Evidentemente, tem muitas coisas que envolvem coisas que têm que ser entregues de última hora, agilidade, mas também isso envolve planejamento. Então, se eu me preparo, eu consigo lidar melhor com as demandas. Então, uma dica que eu dou para os empresários é planeje bem a dinâmica do trabalho, da sua empresa. Outra dica que eu dou também, tenha cuidado com a saúde mental dos seus trabalhadores, porque se um do time sai, desfalca o time. Então, cuide bem para que o time não fique desfalcado. Seja precioso no sentido de enxergar a necessidade do outro para você já conseguir antever essa dinâmica. Então, cuide da saúde mental dos seus trabalhadores e planeje bem o seu trabalho. E cuide também da sua saúde mental, porque se você fizer isso, o equilíbrio vai ser uma constante na sua empresa. Muito bom. Ele falou sobre equilíbrio. Acho que 2 palavras que eu estou tirando desse podcast vai fazer parte mais ainda da minha vida. Equilíbrio, que eu acho que ficou muito mais provado. Quando você fala, doutor, eu tenho a mania de, sabe? Eu tenho a mania de ficar desenhando mentalmente como é isso na vida real. E aí eu falei de Whindersson, porque é humorista, e eu classifiquei ele como aquele rico, que eu acho que é o objetivo de todo mundo, é ficar rico um dia, ter liberdade financeira e não precisar mais trabalhar. Acho que é a maioria, não todos. E o Whindersson Nunes foi um caso onde ele alcançou esse objetivo e teve depressão e passou por toda a situação. E é quando você fala, então quer dizer, ter só dinheiro é garantia de sucesso e paz mental? Não. E aí você tem, por exemplo, Diego Hipólito ou aquela ginasta americana, medalhista de ouro, que também eram ícones do esporte, quando a gente fala de praticar esporte. Então eles praticaram muito esporte, mas só praticaram isso. Eles não mantiveram o equilíbrio. Eles não equilibraram os 2 lados da balança entre o profissional e o pessoal. Líderes religiosos também, né? Isso, Ti sabe muito bem disso. Pessoas que precisam ser ícones, precisam ser exemplo, né, Tis? E acabam sendo impactados diretamente com o staff, que causa, por exemplo, a síndrome de burnout. Então, por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero saber do senhor. Como é que o senhor mantém o seu equilíbrio? Quais são os seus hobbies? Né? Se pratica esporte, não pratica esporte? Leitura? Quero saber dicas de leitura para quem está assistindo o Kendra Podcast. Vou falar um pouco do senhor. Como é que você mantém o seu equilíbrio mental? Falo sim, com certeza. Com o maior prazer. É uma grande satisfação. Uma coisa que eu faço bastante na minha vida é equilibrar o trabalho com atividade de prazer e de lazer. Né? E assim, eu sou uma pessoa mais reservada, eu não sou muito rueiro, né? Não sou muito de show, mas eu vou também para show. Então o que eu faço? Eu olho para minha semana tem 7 dias, ela não tem 8 dias, ela tem 7. E nem 25 horas. E nem 25 horas por dia, tem 24. Então eu durmo, né? Entre 6 horas e meia e 7 horas por dia para mim já é suficiente. Tem pessoas que precisam de mais, outras pessoas precisam de menos, mas eu mantenho religiosamente o horário de dormir. Eu sempre durmo às 10h30 da noite. E eu sempre acordo 5h45 da manhã. Então, é sempre. Quando eu falo sempre, é sempre, literalmente sempre. Seja final de semana, seja feriado, não é uma questão funcional. Não é uma questão hábito, funcional. né? Sábado e domingo é a mesma coisa. E eu não faço isso porque, não, ele vai fazer isso, porque não, é porque é uma dinâmica de vida. Eu mantenho as minhas alimentações equilibradas durante toda a semana, eu faço isso sempre. Eu pratico atividades físicas, eu pratico jiu-jitsu, né? Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu,
Meu sensei já disse que eu vou pegar a preta, mas eu falei, não, calma, tem que ser no tempo, tem que esperar um pouquinho mais. E ficar, porque é bom ser faixa branca, né, para dar pau nas faixas pretas, fingir ali, faixa branca casca grossa. Você muda logo para faixa preta, cai no radar dos outros faixa preta casca grossa. Aconselho não, mas enfim. Aí eu mantenho uma quantidade de treinos razoáveis, entre 3 e 4 vezes na semana eu treino, né? 3 vezes sempre à noite, né? 3 vezes na semana à noite e no sábado de manhã. E eu sempre uso o espaço também da atividade física, nesse caso da academia de jiu-jitsu, para confraternizar com os colegas, conversar a respeito do treino e também sobre as coisas. Então, essa parte social é importante. Sim. Eu sempre mantenho contato com os meus amigos, né? Durante a semana a gente sempre manda uma mensagem para os amigos, ou eles mandam uma mensagem para mim. Os colegas de trabalho, eu sempre procuro me comunicar, mesmo nos momentos mais conflitantes, né? de ideias. Eu procuro deixá-los à vontade. Política, né, doutor? Ele quis ser polido no comentário, mas esse período de política foi conturbado, né? Tem, e as pessoas têm opiniões diversas, mas o importante é que ela tenha a oportunidade de dizer o que ela pensa e respeitar também o que você pensa. Então é importante ter um dissenso, né? Esse contraditório é importante, mas com respeito, né? A gente consegue fazer isso. E uma outra coisa que eu faço bastante, eu gosto de música, eu gosto muito de música, né? Eu toco violão e bateria, mas eu gosto mais da bateria, porque na bateria eu toco o sarrafo na bateria. Extravaso, né? É muito bom. Eu sei porque eu toco também um pouquinho, então você libera, né? Algumas coisas que tá volta mais pesado. Eu só toco violão e já incomodo muito. Então, se eu tocasse bateria, eu seria expulso de casa. É muito bom. Então, eu pratico, né? E aí você, naquela coisa da música, do tempo, você acompanha o tempo, aí isso aí dá uma concentração boa. E isso é muito divertido. Eu gosto muito disso, né? Divertido. No final de semana, eu reservo para minha família. Quando eu tenho que estudar, como eu acordo mais cedo, eu prefiro estudar até antes. Eu tenho um filho de 11 anos, sou casado, e aí até antes dele acordar, eu estou ali estudando, mais ou menos 5h45 da manhã até umas 9 horas, porque eles lá todo mundo gosta de acordar tarde, e sou eu que acordo cedo. O senhor é idoso. Eu sou praticamente um idoso. Acho que sua esposa já deve ter feito esse comentário. Não, você tem uma idade mental que deve ser lá por 60 anos, não é possível. Mas o que é que eu faço? Né? Eu acordo, eu tomo um cafezinho de manhã, eu tenho um cachorro que eu adoro também, aí eu dou uma volta, caminho com ele. É bom para a saúde mental ter um petzinho, né, para fazer carinho, passear. Pois é, então. Vai ter 2 filhos como eu para tu ver se precisa de pet para ter saúde mental. Não vai ter precisão não, doutor. Então, aí eu fico, né? Eu gosto de uma praia, né? Gosto de passear, mas eu sou uma pessoa mais reservada, então eu gosto muito de ficar em casa também, porque a minha casa é meu castelo, né? Ele não é um castelo no sentido literal, é uma casinha pequenininha, mas é a que eu fico, eu me sinto à vontade. Então, exatamente. Mas aí, no caso, deixa eu tentar adivinhar, fazer uma leitura mental do senhor aqui. Sim. E aí a sua esposa é aquela que te puxa pro show, dizendo, vamos pro show que eu quero sair. Não. Vamos ficar em casa, amor, vamos sair, eu quero ir pro show, quero viajar, quero curtir um feriadão, quero pegar a estrada. Não, vamos ficar em casa, que bom ficar em casa. A gente ama tanto nossa casa. Tem sempre esses conflitos. Na sua casa é assim também? Ou tá tudo igual, tá tudo alinhado? É o contrário, tá tudo alinhado. Ela gosta exatamente das mesmas coisas. Porque a gente, quando era mais novo, aproveitamos bastante de trio elétrico, né? Pré-caju, todos os pré-cajus a gente foi, carnaval em Salvador, carnaval em Olinda. Então, a gente curtiu bastante. Então, a gente chegou a um ponto que aí você falou assim, parece um velho. Para eu ir para um show, para virar à noite, para beber, no meu caso, eu acho que aí desestrutura tudo, né? Aí você tem que, caramba, no outro dia eu tenho dores, doutor. Tem dores. Tem dor de cabeça, tem dor no corpo, não dá mais não. Eu já sou um velho. Fisiologicamente eu sou um velho. Eu vou assim para um show ou outro, mas não com muita frequência. Mas eu confesso a você que eu prefiro chegar em casa, assistir ali a televisão, um Netflix, um filme, maratonar com ela, aí eu faço uma pipoca, ou se não faço um jantar, tomo um vinho. É dos meus. Então aí já fica tudo bem curtido, né? Então eu fico regulando prazer, lazer, atividade física, alimentação e livros. Eu gosto muito de ler. Tem um livro... Tem uma dica de livro que qualquer empresário ou quem está trabalhando, enfim, funcionário, colaborador, pode ler
vai gostar, vai fazer bem. Não precisa ser ligado à saúde mental, não. Pode ser um livro realmente que seja o que a gente chama, né, de livro de cabeceira, aquele que você se aconselha toda vez que precisa. Sim, tem um livro que eu gosto muito que é O Poder do Hábito. É o livro que eu mais leio e acho que todo mundo precisa desse livro. Pois é. E assim, eu não vou compará-lo, né, doutor, com a Bíblia, longe disso, porque é o livro dos livros. Eu acho que a Bíblia é atemporal. Ela serve para todas as ocasiões, mas em termos operacionais, o poder do hábito, ele, por exemplo, para mim, como é que ele funciona? Eu tenho um desafio e preciso transpor esse desafio. Eu abro ele e vejo com as experiências relatadas ali, em diversas situações, em diversas empresas, em diversos ecossistemas que o livro lhe proporciona isso, como o hábito, que aí o senhor que lê sabe que tem a deixa, né? Até a recompensa, né? O gatilho é a recompensa. Como isso você vai poder aplicar e ter o resultado que você deseja. Tem uma passagem no livro que eu acho que o senhor vai lembrar, que é, depois que eu fiquei sabendo disso, eu nunca mais tomei banho do mesmo jeito, escovo os dentes do mesmo jeito. Que a espuma é apenas a recompensa do banho ou do escovar os dentes. A espuma não tem função alguma, mas ela é uma recompensa, né, do ato, do processo. Como, por exemplo, o cheiro. Eu não sei se você sabia disso. O cheiro no desinfetante, na limpeza da casa, não tem função alguma. Ela não desinfeta mais, ela não deixa mais brilhante, não tem função alguma. Porém, é a recompensa que você precisa para que você sinta o ambiente limpo. Como uma a espuma, sensação, né? Como a espuma. Se vocês já tentaram, o doutor tem filho, provavelmente já tentou, o Tis ainda não, mas pode tentar se quiser. Tenta comprar um creme dental infantil. Ele não contém as mesmas substâncias químicas que um creme dental, então ele não produz espuma. Se você tentar escovar os dentes com um creme dental infantil, não produz espuma. A sensação é de que você não limpou os dentes. Porque psicologicamente o efeito da recompensa, que o livro retrata bem, é a espuma. Então isso para minha vida fez a maior diferença, porque eu sempre me deparo com um problema e eu penso, qual o gatilho? Qual o processo, qual a recompensa que eu posso oferecer? Então é um livro maravilhoso. Parabéns por ler esse livro e ter ele como um livro de cabeceira, doutor. Pronto, é um livro maravilhoso, assim, ele é especialmente importante para as pessoas que têm dificuldade de se organizar, né? Porque o Charles Duhigg, que escreveu esse livro, ele é um livro da editora Objetiva, muito fácil encontrar ele. Ele traz, assim, muitas dicas preciosas, especialmente para as pessoas que não conseguem organizar o dia a dia, organizar as atividades e as tarefas. E isso é importante porque se você consegue ter o mínimo de organização, criar um hábito ou uma rotina em coisas que você considera importante, é mais fácil, você tem mais chances de alcançar seus objetivos. Enquanto que se você não tem o mínimo de rotina estabelecido, é mais difícil, você vai gastar mais energia e vai ser mais dificultoso, que essa é a conclusão do livro, né? É mais difícil para você alcançar seus objetivos se você não estabelece rotinas que são saudáveis ou equilibradas para você. Daí a recomendação, se você nota dificuldade de alcançar objetivos, avalie as rotinas que você está tendo para ver se essas rotinas estão contribuindo para o objetivo que você quer alcançar. Daí essa leitura desse livro de cabeceira para a gente, né, ter uma rotina mais produtiva, mais interessante para o dia a dia. O Poder do Hábito é um livro tão marcante para mim, para você que vai ler, como é para o doutor. Você imagina um profissional desse calibre. Eu já me sinto lisonjeado porque eu estou lendo o livro que o senhor leu. Então, quer dizer, leio todo dia. Mas tem uma passagem no livro que é bem interessante, que mostra um pouco o tamanho do livro, o que ele alcança. Ele exemplifica em alguns capítulos o poder do hábito, inclusive para tratar algumas enfermidades, como por exemplo o vício no tabaco. Não sei se eu lembro essa passagem, e no vício do álcool. E tem uma passagem lá dos Alcoólicos Anônimos, onde eles aplicam essa dinâmica da recompensa, do gatilho, processo de recompensa, para tratar o alcoolismo. E que funciona. Ou seja, a pessoa não precisa nem tomar medicação, caso seja, né, dependendo do caso, óbvio, mas tamanho o poder do hábito, o hábito de saber ter as pequenas recompensas. Né? Eu acho que uma lição que fica para todos tenha pequenas recompensas, não espere o pote ao fim do arco-íris. Ele pode demorar a chegar e você pode não ter fôlego para chegar até ele. Então, seria mais interessante ter pequenas recompensas
para que você vá alimentando esse desejo até chegar ao objetivo que é o pote de ouro, né? Exatamente, é isso aí. É o que eu desejo todos, né, com essa leitura, que cheguem até o objetivo, mas antes de chegar lá, faça uma reflexão desses hábitos que você pode desenvolver progressivamente para poder chegar nesses objetivos. Bom, é isso, pessoal. Mais um capítulo. Que capítulo muito bom. Mais um episódio muito aqui no Kender Podcast, né? Cada episódio que passa, cada aprende. profissional que a gente traz, eu fico mais feliz desse projeto, doutor, porque a gente acaba ajudando empresários, mas acaba também aprendendo muito mais, né, Tícia? Saindo daqui pessoas melhores, com mais conhecimento tácito, porque diferente de dar um Google, mais uma vez, a gente está ouvindo a vivência de um profissional que está todo dia ali e que vivencia isso todo dia. Então, parabéns, doutor. Queria que o senhor deixasse suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com o senhor, como te encontrar, contatos profissionais. Esse é um momento jabá que o senhor pode ficar à vontade. Pode olhar para aquela câmera ali e dar o seu recado. Tá joia. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui no Kender Podcast, né? Agradeço a você, Franklin, agradeço a você, Tícia, pela oportunidade, né? Por esse bate-papo maravilhoso. Eu deixo aqui meu telefone, é 91990269. Tem o Instagram também, né? Que é psicólogo João Paulo Feitosa. Pode acessar lá, pode mandar um direct que a gente vai interagindo caso vocês queiram. E tem também o Instagram da Impesso, né, que é a empresa de consultoria que a gente trabalha e que a gente é associado, que é o @Impesso_. Então, eu deixo aqui, né, meu agradecimento por você que está acompanhando a gente aqui e desejo tudo de bom e muita saúde para vocês. A gente vai deixar aqui nos comentários todos os dados que o doutor passou. E para você, um grande obrigado por curtir a gente aqui no YouTube, também nos agregadores como Spotify, Deezer, né, Tícia? Deezer, Google Podcast. Muito obrigado. Compartilhem, né? Curtam o nosso canal, né? Se inscrevam e compartilhem, né? Para que essa informação chegue cada vez mais, né? Mais longe para várias pessoas. Eu acabo não pedindo isso, né, Tícia? Acho que nos meus canais em particular eu peço mais do que peço aqui. Então curtam esse vídeo, compartilhem para que ele chegue para mais pessoas. É importante para o canal, é importante para que a gente faça com que informação de qualidade chegue até o maior número de pessoas possível. E tem episódio toda quinta-feira, então já sabe onde nos encontrar, @Kender Podcast no YouTube ou no Instagram. A gente está lá toda quinta-feira produzindo conteúdo para você, empresário. Então, obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado, Tícia. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.